Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, pela primeira vez na história do canal, um comparativo que eu posso dizer eletrizante. Isso mesmo, trouxemos dois carros 100% elétricos para a gente fazer uma comparação muito legal. Se está acompanhando o nosso trabalho, viu que a gente já testou outros modelos elétricos, inclusive não faz muito tempo, testamos aí o Audi e-tron, o 100% elétrico da Audi. Esses dois carros aqui também já passaram rapidamente pelo nosso canal. No caso, o Chevrolet Bolt, a gente teve aí no lançamento oficial do carro e inclusive também optamos aí por fazer uma matéria rápida com ele lá no Salão do Automóvel de 2018. Mesma coisa o Nissan Leaf, que foi mostrado também no Salão do Automóvel de 2018 e falamos aí rapidamente dele também. Só que agora nós vamos fazer um comparativo entre esses dois. A gente sabe que o futuro no mundo será eletrificado. E o eletrificado pode ser 100% elétrico, que é o caso desses dois modelos aqui, ou então carros que usam tecnologia ou híbrida plug-in, modelos também que nós já mostramos aqui no canal. De toda forma, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar várias curiosidades em relação a esses dois modelos, que inclusive tem preço próximo. E uma delas, eu já vou adiantar aqui para vocês, o padrão de carregamento desses carros não é igual, é diferente. Como vocês se lembram lá no passado, lembra que cada celular tinha um carregador específico? Aqui não é muito diferente não, mas tudo isso você vai conferir agora no vídeo aqui comigo, Jorge Augusto. Mas antes da gente começar a falar propriamente aqui dos carros, a gente tem que esclarecer aí algumas curiosidades a respeito aqui das tecnologias. Pessoal, por serem veículos totalmente elétricos, eles precisam ter baterias poderosas. E a primeira curiosidade é que esses carros possuem duas baterias. Então ele tem uma bateria de alta capacidade que justamente faz o tracionamento do carro e inclusive está ligada ao sistema de ar-condicionado, porque esses carros obviamente não têm um motor a combustão para você pendurar o compressor. Então ele tem que estar ligado à bateria de alta capacidade do veículo. Só que esses carros também possuem aquelas baterias convencionais de 12 volts que qualquer outro carro tem. E por que isso acontece? Porque todos eles têm lâmpadas, eles têm luz de pisca, eles têm central multimídia, eles têm sistemas de ventilação e esses equipamentos funcionam com uma bateria de 12 volts, então eles precisam manter essa bateria convencional. De toda forma, a bateria de supercapacidade que eles possuem, que é uma bateria de íon de lítio, ela fica alocada no piso dos dois modelos, tanto para não ocupar espaço dentro da cabine, como também para descer o centro de gravidade dos carros e fazer com que a dirigibilidade deles seja melhor. Outra coisa muito importante, nenhum dos dois carros possui câmbio, tá? Carro elétrico não tem câmbio. O que acontece? Os motores elétricos estão ligados diretamente às rodas. E diferente do motor a combustão, que você precisa de um câmbio justamente porque a faixa de rotação do motor não consegue atender toda a faixa de velocidade do carro, então você vai trocando de marcha. No carro elétrico não existe essa necessidade. O motor elétrico ele consegue atender toda a faixa de velocidade, então o motor elétrico vai ligado diretamente às rodas. E no caso desses dois aqui, a tração é somente nos eixos dianteiros, porque a gente já mostrou carro elétrico no canal que tem ou tração integral ou apenas tração elétrica no eixo traseiro com um sistema de combustão na frente. Aqui é tudo tracionado aqui pela frente. E por fim, pessoal, o que a gente pode dizer? São categorias de carros diferentes, ainda que eles sejam 100% elétricos. Por quê? O Chevrolet Bolt, como vocês estão vendo, ele tem aí o visual de um crossoverzinho compacto. E ele realmente é um crossover compacto, até pelo entre-eixos. Vamos explicar isso no vídeo. Já o Nissan Leaf, ele está muito mais aí para um hatchback médio. E a gente sabe bem disso por causa da medida de entre-eixos. Vamos falar sobre isso no canal. De toda forma, como vocês estão vendo, tem coisas bem interessantes para a gente falar dos dois modelos. Quando a gente abre o capô aqui, a gente vê coisas bem diferentes de um carro a combustão. Afinal de contas, são sistemas elétricos. Só que existem coisas que são parecidas. Como eu já disse, as baterias de 12 volts a gente consegue ver aqui. Outra coisa que é bastante parecido é o sistema de freio. Ambos os carros possuem lá aquele cilindro mestre com reservatório de óleo para funcionar com o sistema de freio. Mas aí acabou as semelhanças. Por quê? Aí nós temos os sistemas elétricos. Inclusive, esses carros têm vários cabos aqui na cor laranja.
e é justamente para indicar cabos de alta tensão. Por conta disso, somente mecânicos qualificados e devidamente treinados podem mexer nesses carros. Porque mesmo com o carro desligado, esses cabos continuam energizados. E dessa forma, se houver uma manutenção inadequada, existe inclusive risco de morte. Mas isso somente se for alguém mexendo nos cabos de forma incorreta. Do contrário, o sistema é totalmente isolado e você não tem perigo nenhum, até mesmo quando você passa em pequenos alagamentos. Não é obviamente para você passar em alagamento profundo, mas aqueles alagamentos ali de 10, 15 centímetros é tudo isolado e não tem perigo nenhum. Pessoal, outra coisa que a gente observa aqui, esses carros possuem um sistema de arrefecimento. No caso do Nissan Leaf, o sistema de arrefecimento está ligado a um componente agregado ao motor. Já quando a gente vai para o Chevrolet Bolt, ele tem um sistema de arrefecimento, mas inclusive para fazer o arrefecimento da bateria, porque a bateria esquenta. E aí ele tem um sistema que é parecido com o motor a combustão. Não é igual, mas ele também faz essa refrigeração. Começando aqui pelo Chevrolet Bolt, o motor dele tem 150 kW de potência máxima, o que equivale a 206 cavalos. Então, quando o sistema é elétrico, geralmente a gente usa a terminologia kilowatts. O torque dele é de 360 Nm e como ele é um motor elétrico, o torque máximo já está praticamente disponível em qualquer faixa de rotação do motor. Isso é uma diferença dos carros elétricos para os motores a combustão. E esse torque equivale aí a alguma coisa na casa de 37 kgfm de torque. Só para vocês terem uma ideia, esse conjunto aqui do Chevrolet Bolt faz o modelo acelerar de 0 a 100 em apenas 7,3 segundos. Então é muito rápido. Entretanto, carros elétricos têm um problema com velocidade máxima. Por quê? Porque justamente na condição de velocidade máxima e constante que você tem uma degradação da bateria muito grande. E esse carro aqui, ele tem uma limitação de velocidade máxima em 154 km por hora. Ele vai até a velocidade e depois ele limita justamente para preservar a vida útil da bateria. No caso do Nissan Leaf, nós temos um motor um pouco menos potente. Aqui são 110 kW de potência, o que equivale a 149 cavalos. O torque máximo aqui é de 320 Nm, o que equivale a 32,6 kgfm. O 0 a 100 aqui é um pouquinho maior do que no Chevrolet Bolt. Ainda assim ele é muito bom, pois ele vai de 0 a 100 em apenas 7,9 segundos. A iluminação aqui na frente é bem diferente para os dois carros. Começando aqui pelo Nissan Leaf, pessoal, a gente tem aqui na parte superior do bloco quase tudo em LED. Por quê? Luz de lanterna, luz de rodagem diurna, farol alto e farol baixo é em LED. Porém, a luz de pisca usa lâmpada incandescente convencional. E ele tem também farol auxiliar aqui embaixo, no caso, sistema de iluminação halógeno. Quando a gente vem aqui para o Bolt, novamente, soluções diferentes. Aqui a gente tem luz de lanterna e luz de rodagem diurna em LED. Farol alto e farol baixo do tipo xenon, isso mesmo, não é LED, é xenon. E aqui nós temos as luzes de pisca incandescentes. E como vocês estão vendo, o Chevrolet Bolt não possui luzes auxiliares de neblina na parte dianteira. Outra curiosidade aqui sobre os carros elétricos é que se vocês olharem ali a região onde tem os logotipos das marcas, num carro a combustão normalmente nós teríamos ali uma grade de radiador. Entretanto, aqui nos dois modelos, aquela região é fechada. Mas isso, pessoal, não quer dizer que eles não têm entrada de ar. Essas entradas de ar ficam na parte de baixo do para-choque. Afinal, mesmo que eles não precisem de uma refrigeração tão forte como os modelos a combustão, ainda assim eles precisam dessa refrigeração para os sistemas elétricos. Aqui conseguimos ver que os dois carros têm grandes diferenças quando o assunto é tamanho. Começando pelo comprimento, o Chevrolet Bolt tem 4,16. Entretanto, o Leaf é mais comprido com 4,48. Quando a gente vai para a largura, a diferença é um pouquinho menor. O Chevrolet Bolt tem 1,76 contra o Nissan Leaf 1,79. O Leaf é um pouquinho mais largo. Na altura também há a diferença.
O Chevrolet Bolt tem 1,61, enquanto o Nissan Leaf tem 1,56. Então vocês conseguem ver diferenças expressivas. Afinal de contas, um desses aqui é hatchback médio, enquanto o outro está na linha de crossover compacto. Então são construções bem diferentes. E por fim, nós também temos o entre-eixos diferente. O Chevrolet Bolt tem 2,60, enquanto o Nissan Leaf tem 2,70. Os carros têm muitas coisas diferentes, mas tem algumas coisas que elas são bastante similares. Além do fato, claro, dos dois serem 100% elétricos. Mas olha só, pessoal, medida de pneu. Os dois carros têm exatamente a mesma medida de pneu. Ou seja, é um pneu largura 215 mm com perfil 50, aro 17 polegadas. Os dois carros têm roda de liga leve. Olha a curiosidade também, rodas de liga leves de 5 raios. Inclusive, as rodas também têm 5 furos. E tem mais coincidência. Os dois carros têm freio a disco nas 4 rodas, sendo ventilado na dianteira e sólido na traseira. E tem mais semelhança, suspensão também. Os dois carros têm suspensão independente na frente do tipo McPherson e semi-independente atrás de eixo de torção. Agora olha só, se os pneus têm as mesmas medidas, a questão de reparo ou pneu sobressalente é diferente. Isso porque o Nissan Leaf usa a solução do step temporário, aquele fininho, que inclusive vai alocado na parte de baixo do carro e não no porta-malas. Entretanto, o Chevrolet Bolt não tem pneu sobressalente. O que ele tem é um sistema de reparo de pneu com selante. Detalhe, aqui o pneu não é Runflat. E eles também têm uma outra diferença. Enquanto um carro usa pneu Michelin, o outro usa pneu Goodyear. Aqui atrás nos carros a gente pode destacar algumas coisas que são semelhantes e outras que são bem diferentes. Vamos começar com as semelhantes, né, pessoal? Iluminação de lanterna. Os dois carros têm a iluminação de lanterna e iluminação de luz de freio feita em LED. Já a luz de pisca e luz de ré são lâmpadas incandescentes. Outra coisa que eles são semelhantes, ambos possuem câmera de ré. Só que aqui tem uma diferença importante, porque o Chevrolet Bolt, ele possui sensores de estacionamento que o Nissan Leaf não oferece. E tem mais uma outra curiosidade. Se você prestar atenção ali no Chevrolet Bolt, você vai perceber que existem 2 câmeras ali na parte de trás. Uma para o sistema de manobra e a outra para o sistema do retrovisor que vira uma tela. Espaço de porta-malas também é importante. Aqui no Nissan Leaf, pessoal, segundo a montadora, 435 litros de capacidade. Quando vem aqui no Chevrolet Bolt, ele tem 478 litros, ou seja, uma pequena vantagem em favor do Chevrolet Bolt. Cabe destacar também que o Chevrolet Bolt tem um sistema de piso do porta-mala modificável, então você consegue deixar o piso mais em cima, criar um compartimento abaixo ou simplesmente usar todo o espaço. Mas ainda no Nissan Leaf, a gente tem alguns compartimentos na lateral que são bastante úteis para você guardar aquelas coisas mais miúdas, para elas não ficarem rolando no porta-malas. Cabe destacar que os dois carros vêm acompanhados daquele carregador de emergência para você usar em casa e eles acabam ocupando um pouquinho de espaço no porta-malas. Não é muita coisa, mas eles acabam ocupando. Só um detalhe, no Leaf, esse carregador vem numa bolsinha mais prática. No Bolt, ele fica meio que solto dentro do porta-malas. Ponto muito importante que precisa ser considerado aqui nos carros elétricos é o sistema de recarga que eles usam. E olha só, pessoal, como acontecia aí há 10, 15 anos atrás com os celulares e os smartphones, que cada marca tinha o seu carregador e às vezes até mesmo dentro de uma mesma marca você tinha carregadores diferentes, acontece o mesmo problema aqui com os carros elétricos. Existem vários sistemas mundiais para o carregamento dos carros, inclusive com conectores e sistemas diferentes. Mas, pessoal, eu vou me ater especificamente a esses 2 modelos aqui que a gente está testando. De toda forma, os 2 carros possuem 2 conectores. Um conector que é para usar corrente contínua, onde você tem um sistema de carga muito mais potente e a carga é feita de forma muito mais rápida, porém depende de eletropostos específicos para fazer isso, e um outro conector que é o conector de corrente alternada. Esse conector é o conector de média e baixa potência, que inclusive você usa com os carregadores portáteis que acompanham os carros ou até mesmo aquele wall box que você consegue instalar na sua residência ou no seu escritório. Especificamente falando aqui do Nissan Leaf, o carregador de corrente contínua é o padrão CHAdeMO, que seria um resumo para Charge the Move. Esse padrão foi inicialmente adotado por empresas japonesas, como por exemplo a própria Nissan,
Toyota, Mitsubishi e Subaru, entre outras. Esse padrão de corrente contínua, que tem um sistema de carga muito rápida, ele é pouquíssimo encontrado no Brasil. Temos locais onde você encontra esse padrão de carregamento, mas é bastante raro isso no Brasil. O outro conector que o Leaf usa é o padrão do tipo AC tipo 1, que é o de corrente alternada. Esse também não é muito frequente no Brasil, tá? Mas de toda forma é esse conector que você vai utilizar quando você usa o carregador portátil na casa ou quando você compra o carro, vem um wallbox junto, que é o carregador de média potência. Ele não é necessariamente ligado na sua tomada. Ele precisa ser feita uma análise da instalação elétrica da sua casa para ver se ela pode receber ou casa, ou o escritório, ou até mesmo o prédio, para que você use esse carregador do tipo 1 de corrente alternada. Quando a gente vem aqui para o Chevrolet Bolt, a coisa fica muito mais fácil. Por quê? Ele usa um conector que é duplo, né? Tem o de corrente alternada e o de corrente contínua incorporados, que se chama CCS tipo 2, ou seja, Combined Charge System do tipo 2. Então ali dentro desse conector você tem a parte de corrente alternada e a parte de corrente contínua. A parte de corrente alternada, que é muito comumente encontrada aí no Brasil, então você acha isso em supermercados, em eletropostos na rua, ou seja, esse padrão de recarga com a corrente alternada, ele é usado por muitas montadoras. Então, só para vocês terem uma ideia, BMW, Mercedes e Audi usam esse processo, além de Porsche e Volkswagen. Também temos a Volvo utilizando esse carregamento e temos também a Ford e até mesmo a Chevrolet aqui, como vocês estão vendo. Essa conexão do tipo AC é a que você usa tanto na sua casa como também no wallbox que você pode instalar e nesses estabelecimentos. Junto com esse conector tem ainda o padrão para corrente contínua, que é o mesmo conector AC com 2 plugs a mais. Nesse caso, ele também tem o processo de carga rápida, você encontra em alguns eletropostos no Brasil, mas também é um pouco mais raro esse carregamento aí, digamos, de altíssima velocidade. De toda forma, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que é muito mais fácil carregar o Chevrolet Bolt, que usa esse conector CCS do tipo 2, do que, por exemplo, o Nissan Leaf, que usa carregamentos que não são muito comuns no Brasil. Entendido aí o sistema de recarga, então vamos agora à sopa de letrinhas e números para a gente entender como é que isso funciona na vida real. Primeira coisa que a gente tem que entender é a autonomia dos carros. Chevrolet Bolt, a GM fala numa autonomia de 416 quilômetros, enquanto Nissan Leaf, a Nissan fala numa autonomia de 240 quilômetros. Vocês estão vendo que a autonomia é bem diferente. Por que que isso acontece? Esses carros não têm tanque de combustível, mas eles têm baterias e elas mudam de potência. No caso, o Chevrolet Bolt tem uma bateria de 66 kWh, enquanto o Nissan Leaf tem uma bateria de 40 kWh. Então a gente pode dizer já aqui que o Bolt tem uma bateria 1/3 maior, é como se o tanque de combustível fosse maior. E aí a gente tem um processo de recarga disso. Então vamos lá, começando aqui pelo Bolt, aquele carregador portátil que você usa na sua casa, numa tomada 220, que precisa ser aterrada, porque se não for aterrado, o carregador nem liga. E tem que ser uma tomada com uma potência boa, que tenha 10 amperes de corrente, que tem aí uma potência de 2,2 kW, ele vai te dar uma carga de até 10 km por hora de carregamento. Então imagine você abastecer 416 km com esse carregador, sendo 10 km por hora de carregamento. Vai levar bastante tempo. Entretanto, existe a solução do wallbox, que é aquele equipamento que você vai ser instalado na sua casa, diretamente do quadro de força, e aí olha só, ele tem uma potência de 8 kW. E ele precisa de uma corrente de 32 amperes, não é qualquer casa que pode receber o wallbox. Nesse caso, pessoal, serão necessárias 9 horas para fazer um carregamento completo da bateria do Bolt, considerando ela totalmente descarregada ou parcialmente descarregada. E por fim, existe o eletroposto de corrente contínua. Esse é possível carregar o Bolt até 160 km em apenas 30 minutos, mas esses eletropostos são relativamente raros. Quando a gente vem aqui para o Nissan Leaf, temos números relativamente parecidos. Então, o carregador portátil que acompanha ele, para você usar na sua casa na tomada 220, ele já usa uma potência um pouco menor, ele usa 8 amperes. Aqui no Bolt são 10. A potência desse carregador é de 1,7 kW. E aí você precisa de 20 horas para fazer um carregamento completo da bateria. Lembrando, a bateria do Leaf
tem menos capacidade do que a do Bolt. Se você quiser usar o Wallbox, que já é fornecido quando você compra o Nissan Leaf, aí ele tem uma potência de 6,6 kW. E aí você precisa de 8 horas para fazer uma carga completa da bateria. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, como o Leaf tem uma bateria menor, você tem carregadores com menos potência e que conseguem carregar ele mais rapidamente. Já o Bolt são carregadores mais potentes e você precisa de mais tempo. Moral da história. Você precisa de mais energia para poder carregar o Bolt, mas também você vai ter aí quase o dobro de autonomia com o veículo. Outro ponto muito importante é a questão da garantia. Afinal de contas, as pessoas ficam um pouquinho com o pé atrás em relação a como funciona o processo aqui caso o carro dê problema. Pois bem, os dois carros têm garantia total de 3 anos, só que olha só, o sistema elétrico dos carros, vamos começar aqui pelo Leaf, a bateria dele, a Nissan dá uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Então, mesmo com o fim da garantia do carro, desde que você continue fazendo as revisões corretamente, se der qualquer problema na bateria, a Nissan vai garantir essa bateria ou por 8 anos ou por 160 mil quilômetros. No Chevrolet Bolt também é parecido. A gente tem uma garantia aqui do sistema da bateria e sistema de tração por 8 anos. E a GM não limita a quilometragem. Então perceba aqui que você fica mais tranquilo em relação a esse processo. Agora, cabe destacar uma coisa muito importante, pessoal. A gente perguntou para as duas montadoras quanto custaria para trocar essas baterias depois de 8 anos. Nenhuma das duas informou para a gente. E a gente sabe que definitivamente essas baterias não são baratas no momento de fazer a troca nos veículos. Vamos ver como é que é o banco traseiro aqui do Chevrolet Bolt. Lembrando, pessoal, temos aqui apenas 2,60 no entre-eixos. Não é uma medida assim tão generosa. Mas olha só, por conta da construção mais alta do carro, onde você consegue crescer as coisas para cima, o que a gente observa aqui? Com o banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m confortavelmente, olha quanto espaço eu tenho, do joelho até o encosto. Mais do que isso, a movimentação de pés também é muito boa. E quando você senta, as pernas praticamente encostam aqui no banco. Além disso, eu ainda tenho uma quantidade aqui de altura da cabeça em relação ao teto. E outra coisa, aqui nós não temos o túnel central, então mesmo quem vai aqui no meio consegue ter um conforto interessante. A gente pode destacar algumas coisinhas que a gente encontra aqui, como aquele ganchinho para você eventualmente poder pendurar um cabide com uma roupa. A gente também tem iluminação traseira, lembrando, não é uma iluminação individual, mas ela está presente. E também temos 2 portas USBs ali na extensão do console para você poder ligar um smartphone. Na porta também existe espaço ali para você colocar eventualmente uma carteira, um óculos ou até mesmo uma garrafinha de 500 ml. Lembrando, não pode ser lata porque ele fica um pouquinho inclinado, tá? De toda forma, a gente percebe que aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Ó, pessoal, não podemos esquecer, o Chevrolet Bolt tem mais 2 coisas curiosas. Primeiro, airbag aqui atrás. Isso mesmo, aqui no banco você tem airbag lateral dos 2 lados, isso é raro de encontrar em automóveis. E mais uma coisa, aqui junto com o botão do vidro, você tem um outro botão, que é para o aquecimento do banco. Então, além dos aquecimentos que a gente tem no banco dianteiro, que é comum às vezes você ver em automóveis, aqui também tem aquecimento no banco traseiro. E no Nissan Leaf, como é que funciona? Pessoal, ele tem um entre-eixo de 2,70. Em teoria, ele deveria ser mais espaçoso que o Chevrolet Bolt, mas vamos ver o que acontece. Banco dianteiro para uma pessoa de 1,80 m e a gente tem menos espaço aqui do joelho até o encosto do banco. A movimentação de pés também é mais apertada. E por fim, quando você coloca a perna nessa posição, a parte de baixo dela não encosta direito aqui no banco. Por que tudo isso acontece, pessoal? A questão aqui é o desenho do carro. O Leaf é um hatchback médio. Por conta disso, ele tem um teto mais baixo. Enquanto o Chevrolet Bolt ele tem um design de crossover, ele é mais alto. E aqui você precisa alojar as baterias no piso do carro. Por mais estreitas que elas sejam, ela vai consumir um espaço. E aí o que acontece? Você tem que subir o banco. Com isso, você muda todo o desenho aqui dentro. Outra coisa, esse carro tem um enorme túnel central aqui. Lembra até aqueles modelos que tem tração traseira, que tem que passar o cardan aqui. Outra coisa, a gente percebe que as amenidades aqui não são tantas assim. A única coisa que a gente encontra aqui é a alça de segurança do teto e o ganchinho para você pendurar eventualmente um cabide com roupa. Agora, não temos tomadas 12 volts ali e nem iluminação aqui na parte traseira. E na porta, o espaço você tem que escolher
Ou você coloca a lata e a garrafa, ou você coloca outros objetos, não dá para colocar os dois. E olha só, pessoal, também não temos saída de ar-condicionado aqui no banco traseiro, de modo que no banco traseiro não há muita dúvida. O Chevrolet Bolt é melhor. A única coisa que ele é parecido com o Chevrolet Bolt aqui é o fato dele também ter aquecimento no banco traseiro. E o interruptor fica aqui no banco do passageiro na frente. Lembrando que no Chevrolet Bolt o aquecimento é individual, na esquerda e na direita. Aqui você ligou, ele vai aquecer o banco como um todo. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Bolt, mas antes as nossas tradicionais considerações. Ele também tem sistema de chave presencial. Para dar a partida, ela só precisa estar aqui dentro. Mas vamos dar uma olhada como é que é a partida. Vocês perceberam que não temos barulho de motor, né? Afinal de contas é um carro elétrico. Entretanto, a gente tem esse barulho de saudação, né? Para até indicar para as pessoas que o carro está ligado. E aí, obviamente, ele acende o painel que está aqui à nossa frente. Bom, pessoal, o carro tem aqui cinto de segurança sem ajuste de altura, ele é fixo. O banco do motorista tem aqui ajuste de altura manual e o ajuste do encosto, tudo manual, que nem acontece na grande maioria dos carros. O volante desse carro aqui, ó, o que ele tem de ajuste? Ele tem ajuste de profundidade e tem ajuste de altura aqui. Então você consegue achar uma posição confortável, mas de novo todos os ajustes manuais aqui. E aí o que nós temos a mais aqui? Pois bem, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona, só que esse ar-condicionado, como nós estamos num carro elétrico, e como acontece nos híbridos e nos híbridos plug-ins também, ele é um ar-condicionado elétrico. Não é como acontece nos outros carros, que tem um compressor ligado lá na polia do motor. Aqui ele está ligado diretamente na bateria do veículo. O volante, obviamente, tem que ser obrigatoriamente assistência elétrica por conta da engenharia do carro ser elétrico. E o que mais que a gente tem aqui dentro? Bom, começando aqui pela porta, nós temos aqui os botões de abertura e fechamento dos vidros, espelhos, travas, só que assim, vidro do motorista tem simples toque para abrir e fechar. Os demais vidros tem simples toque para abrir, mas para fechar você tem que segurar o botão até o final, então ele não tem o simples toque também para o fechamento. Aqui do lado esquerdo do volante a gente tem o controle de brilho aqui do painel que a gente pode usar e temos também a posição automática dos faróis, além do acendimento de farol e lanterna. Não temos os faróis auxiliares, aqueles de neblina, que servem para iluminar mais proximamente as faixas de rolamento aqui no Bolt, tá? Só o farol alto e o farol baixo. O volante desse carro aqui é bastante parecido com o do Cruze. Então a gente tem aqui, lado esquerdo, os botões do controle de cruzeiro, inclusive com o botão do centro, que serve justamente para o alerta de colisão frontal com a frenagem automática, que você pode escolher aqui a distância. Temos também um outro botão aqui que serve para o sistema de manutenção de faixa, né, que ele avisa quando você está saindo da faixa e faz pequenas correções, exatamente como acontece no Cruze e na Equinox. E um outro botão aqui em cima, que é um pouco diferente, que quando você aperta ele, ele faz o aquecimento do volante, né? Então para regiões frias é muito bom. Lado direito do volante temos dois botões aqui para interação com o smartphone quando pareado por Bluetooth ou Android Auto e Apple CarPlay. E os botões tradicionais de joystick que você usa para interação com o computador de bordo do carro. Aqui o painel já é diferente. Nós não temos ponteiros, temos uma tela gráfica. O carro tem duas. Uma na frente do motorista e a outra que é uma bela tela da central multimídia, que nós teremos um vídeo totalmente dedicado para essa central multimídia. Pois bem, acessando aqui nós temos aqui as funções até bastante parecido com o que a gente tem no Camaro, por exemplo, ou na Equinox, que você consegue acessar diversas informações do veículo, como vocês estão vendo aqui, fazer várias configurações. E aqui nós temos exatamente as informações de computador de bordo, como vocês estão vendo. Então é bastante simples de utilizar isso. Atrás do volante, do lado direito, nós temos botões para também interagir com a central multimídia, no caso aqui a função de volume. Mas do lado esquerdo, o que geralmente nos carros da Chevrolet nós temos também botões para interagir com a central multimídia, aqui não é. Aqui é um outro botão que quando a gente estiver dirigindo o carro na estrada eu vou explicar para vocês para que esse botão serve aqui. É bem legal isso aqui, tá? Pessoal, a central multimídia aqui ela é bastante parecida com a de outros carros. A única coisa que eu vou destacar é que ela tem um menu dedicado para as funções energéticas do carro, que ele consegue mostrar para você como está sendo o seu consumo, quais são os itens que está consumindo, qual a energia utilizada, um gráfico que mostra
4 itens principais que estão interferindo diretamente no consumo da bateria do carro, ou contribuindo para economizar ou contribuindo para gastar. E aqui um histórico de gráfico do consumo da bateria, tá? Mas como eu disse, depois a gente vai ter um vídeo dedicado no canal só para falar dessa central multimídia. O que mais que a gente destaca aqui? A gente pode destacar aqui o parasol, que tem o espelho, mas não existe iluminação, tá? Esse carro não tem porta-óculos, como a gente já conhece em outros carros. Aqui nessa parte central, nós temos essa alavanca, mas como a gente já explicou lá no começo do vídeo, isso aqui não é uma alavanca de câmbio, ele tem esse formato apenas para indicar se você quer ir para frente ou para trás, mas a função disso aqui não é o câmbio, porque o carro elétrico não tem câmbio. Freio de estacionamento elétrico, tem esse console bem organizado com 2 porta-latas, mais o carregador de celular por indução, bastante parecido com o do Chevrolet Cruze, 2 portas USBs, com uma entrada P2 e aqui um descansa-braço, que você também tem porta-objetos na parte inferior dele. Aqui na extensão do console, o Chevrolet Bolt tem um console que lembra o de alguns outros SUVs ou crossovers que a gente já testou, que tem um espaço adicional para você guardar as coisas. Mulheres adoram esse espaço para colocar bolsa ali, né? E cabe muito bem. Além disso, você tem mais um outro pequeno compartimento aqui na parte de baixo do console, que eu estou usando inclusive para deixar 2 smartphones ali. Cabe direitinho, muito bom, até mesmo o controle remoto do portão dá para ficar encaixado ali, é muito legal. E mais uma tomada ali do padrão 12 volts para você colocar ali algum tipo de adaptador. Então o que a gente consegue ver aqui por dentro, à exceção de algumas coisas que são um pouquinho diferentes, né? Até por conta da proposta do carro e do carro ser elétrico, ele em si é bastante parecido a um carro convencional. Outro equipamento muito legal aqui do Chevrolet Bolt é o espelho retrovisor interno, porque ele usa a mesma tecnologia que a gente já viu no Chevrolet Camaro. Nessa posição ele é um espelho normal, como qualquer outro carro. Porém, quando você faz aquele movimento do rebatimento, ele liga uma câmera lá atrás e ele vira uma tela. E aí você consegue fazer uma série de configurações, uma vez que ele fica filmando o que acontece atrás do carro. Aí você pode fazer um ajuste de brilho, então para usar de dia ou de noite, com mais ou menos brilho. Você também pode dar um zoom nas imagens que estão lá atrás, então você consegue uma visão mais próxima. E você também consegue ajustar se você quer ver um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, como se você estivesse efetivamente mudando a posição do espelho. Só que dessa forma você tem um campo visual muito maior, né? Porque a câmera está filmando tudo o que acontece na traseira do carro. Então dessa forma a gente pode dizer que esse espelho aqui, ele tem um diferencial, né? Afinal de contas, a gente dificilmente vê esse tipo de recurso nos carros e é um tremendo diferencial aqui no Chevrolet Bolt. Hora da gente manobrar aqui o Bolt, pessoal, e eu vou usar aqui a alavanca de seleção de se a gente vai para frente ou para trás, não vou chamar de alavanca de câmbio. E eu já vou falar de um negócio muito legal que esse carro tem, que é o sistema de câmera 360 graus, né? Então ele tem 4 câmeras, uma lá na frente, 2 na lateral e uma na traseira. No momento que a gente engatou aqui a ré, por assim dizer, já apareceu aqui uma imagem do lado esquerdo, mostrando a visão 360, e a imagem lá de trás, inclusive com linha de guia dinâmica. Só que você pode brincar com isso aqui, né? Porque você tem aqui uma posição que você pode mudar para a câmera da frente, para ver o que acontece à frente do carro. Você tem aqui uma outra posição que você pode dar um zoom no que está acontecendo atrás do carro ou um zoom no que está acontecendo aqui na frente do carro. Você tem uma outra posição que você consegue ver um zoom próximo das 2 rodas dianteiras ou um zoom das 2 rodas traseiras, perfeito para você alinhar com a guia, ou você vai passar num lugar muito estreito, é bem legal essa visão aqui, né? Então eu vou voltar aqui para a nossa imagem mais tradicional, inclusive, olha, ele tem alerta de tráfego cruzado, então se aparece um outro veículo vindo, mesmo você com o carro parado, ele te dá um alerta sonoro, põe um triângulozinho vermelho e indica de onde está vindo o carro ou está acontecendo um movimento na traseira do veículo. E se você quiser, você pode ou não deixar a imagem 360 ou apenas a imagem da câmera de ré. Como vocês estão vendo aqui, você quer ou não a linha de guia. Isso funciona muito bem. Volante com assistência elétrica, vamos virar aqui tudo e vamos fazer a nossa manobra, liberando aqui o freio de estacionamento elétrico. Você não escuta nada no carro, né? Um carro elétrico, um silêncio absurdo. A câmera aqui tem uma resolução muito boa, é alta resolução, então não é aquelas resoluções ruins. E na hora que você vai fazer a manobra, como acontece em outros carros da GM, ele põe um triângulo em cima do obstáculo que você está se aproximando. E à medida que você vai se aproximando desse obstáculo, olha só,
ele muda o triângulo de amarelo para vermelho para chamar a sua atenção. Então agora vamos colocar aqui a seleção para o carro para frente e vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Temos um vídeo no canal que explica por que nós fazemos esses testes, tá, pessoal? Então vamos alinhar aqui o carro. Vou até aproveitar aqui, ó, vou usar a câmera aproximada para a gente ver se a roda está passando exatamente em cima aqui do tachão. E olha só que legal. Então vamos lá, vamos no nosso teste de tachão. Isolamento acústico muito bom, mas eu senti a suspensão aqui um pouco durinha, tá? Ela não é muito suave, ela é um pouco dura, mas isolamento acústico é legal e a suspensão mostrou consistência aqui. Agora, rodar com um carro elétrico é sensacional, né? Porque ruído zero de motor, né? O que você tem de ruído mesmo é basicamente rolagem do pneu aí no asfalto. Vamos acertar a velocidade aqui para 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se sai aqui na nossa primeira lombada. Lembrando que ele tem essa proposta de crossover, né? Vamos lá. Olha, primeira lombada passou bem. Eu senti a suspensão um pouquinho dura, mas passou sem bater ou raspar. Então ele teve aí uma condição muito boa para passar aí na primeira lombada. Vamos ver na segunda como ele se comporta aqui na segunda lombada. Vamos lá. Ó, eu já senti que ele deu uma pegadinha de leve lá na frente. Não foi muita coisa, mas ele pegou um pouquinho. Obviamente o Bolt não é um carro feito para essas condições brasileiras de rodagem. De toda forma, eu posso dizer que ele se saiu bem. Vamos ver o isolamento aqui agora no bloco reto. Bom isolamento acústico. Só que eu sinto a suspensão um pouquinho dura. Aqui eu já vou diminuir a velocidade na terceira lombada. Passou, não teve muito problema. A gente também não passou aos 30 por hora, porque a gente já sentiu que pegou lá na segunda. Bom isolamento acústico. Só que, de novo, suspensão um pouquinho firme, né? Dá uma ideia de um pouquinho mais esportivo. Ó, na quarta lombada, mesmo a gente não passando a 30, a gente sentiu que pegou um pouquinho. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado nesses obstáculos. E eu tô sentindo o carro copiando bem aqui a irregularidade do piso, né? Não é uma suspensão desenhada para Brasil. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a câmera para a gente ver justamente o alinhamento da guia, que a gente sempre faz aqui, a gente já sabe mais ou menos o alinhamento. Então eu vou pegar aqui a imagem das rodas dianteiras e olha só, fazer o alinhamento aqui direitinho com a guia. Olha lá que belezinha. Muito legal isso, né, pessoal? Então, para você conseguir passar em lugares que eventualmente vai ter um buraco, uma passagem estreita, é sensacional essa câmera aqui, esse modo de câmera. Vamos parar aqui no nosso ponto de referência. Vou até deixar nessa câmera aqui para a gente ver a roda virando. Só que agora eu vou mudar para a câmera que mostra a frente do carro. Inclusive vocês estão vendo ali as linhas de guia, a sugestão ali de onde vão passar as rodas e o espaço máximo que ele vai utilizar com as linhas amarelas. Muito legal isso para você não ter surpresa na hora de fazer a manobra, né? Então olha, a gente está conseguindo ver aqui, olha só a guia lá na frente. Vamos parar no ponto que a gente sempre para e ó, a gente percebeu aqui, até pela imagem que a gente está vendo, que o carro está em 90 graus, né? Já tivemos carros que viraram mais, carros que viraram menos, mas esse aqui virou exatamente os 90 graus. Vou engatar aqui a marcha ré, apareceu a câmera ali de ré, que é aquela câmera normal que a gente tem, mas como a gente tem uma câmera diferente, vamos usar a câmera diferente? Vou colocar aqui a câmera que mostra a aproximação das rodas traseiras, tá? Olha só que legal. A gente consegue ver bem aqui. Vou mudar para outra câmera que mostra aqui a aproximação. E olha, pessoal, tivemos aqui um uso de espaço um pouco maior do que carros deste tipo de tamanho. A gente percebe aqui que o carro usou mais da rua para fazer a manobra, né? Então, o que a gente pode dizer aqui do Bolt? Apesar dele ser um carro relativamente pequeno, ele tem um raio de giro um pouquinho grande. Não, assim, você vai precisar de um pouquinho mais de espaço, mas sinceramente, isso não vai ser um problema, porque o que você tem de câmera aqui em modos de visão, eu vou ser sincero, mesmo com as câmeras 360 graus, eu vi pouquíssimos carros com todos esses modos de visão que tem aqui. E isso ajuda bastante na manobra, né? Então, além de você ter o sensor traseiro, os modos de câmera, o volante com assistência elétrica e uma posição de dirigir um pouquinho mais alta, eu vou dizer que vai ser tranquilo você manobrar, né? Talvez você tenha que fazer uma manobra a mais, ou duas manobras a mais por conta do raio de giro, diâmetro de giro dele, mas ele vai muito bem. Não é ruim nas lombadas, porque como a gente viu lá na primeira ele passou sem bater, só na segunda que ele deu uma leve raspadinha, mas você precisa tomar um pouquinho de cuidado. De toda forma, a suspensão dele é um pouquinho dura,
tá? Não é muito suave. Mas eu gostei no geral, achei bem interessante, principalmente aí no que diz respeito a silêncio e os modos de assistência de manobra, que manda muito, muito bem no carro mesmo. Hora de dirigir aqui o Nissan Leaf, mas nossas tradicionais considerações. Chave presencial, inclusive muito parecida com a dos outros carros da Nissan. Vamos dar a partida para ver como é que é aqui no Leaf. Bom, aqui no Leaf não tem aí um som de boas-vindas, mas o carro já está ligado e, como a gente viu, por ser um carro totalmente elétrico, absoluto silêncio, né? Já vou destacar aqui o cinto de segurança com ajuste de altura, item que a gente não encontra no Bolt. O banco do motorista também tem ajuste de altura manual, ajuste de inclinação e de distância manual, como a gente tem no Bolt. E o volante? Olha só, o volante, pessoal, somente ajuste de altura, não tem ajuste de profundidade. Lá no Bolt você tem ajuste de profundidade. Escolhas diferentes. Aqui na porta temos os controles elétricos. Então no vidro temos simples toque para abrir o do motorista, mas não temos simples toque para fechar. E todos os demais vidros você não tem simples toque, nem abertura nem fechamento. Entretanto, aqui no Nissan Leaf, além do espelho elétrico, você tem a função de rebatimento dos espelhos, que lá no Bolt não está disponível. Mais uma vez, escolhas diferentes de montadoras. O que mais que a gente pode destacar aqui? O volante multifuncional e o painel do carro. Esse painel lembra bastante o que a gente viu aí, por exemplo, no Kicks, na versão SL. Por quê? Lado direito, um velocímetro, lado esquerdo, uma tela gráfica que você consegue configurar várias coisas e que você interage com ela através aqui dos cursores do lado esquerdo do volante. Nessa tela aqui que nós estamos, a gente vê funções da bateria do carro, do sistema elétrico do carro, por assim dizer, né? Então você tem aqui a capacidade da bateria, você tem a temperatura da bateria e a vida útil da bateria. Então esse indicador aqui, ele mostra se a vida útil da bateria está boa, variando de 0 a 1. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai mudando e vai te informando isso. Temos aqui a interação com a parte de áudio do carro, um menu que funcionaria como um computador de bordo, aqui inclusive com a média de consumo e o histórico de consumo, um outro menu de informações que a gente consegue ver várias coisas aqui, como sistemas de assistência à condução, que nós vamos explicar para vocês dirigindo, velocímetro digital, pressão dos pneus, computador de bordo, aqui um pouquinho mais detalhado, e o controle de chassi do carro. E uma configuração mais específica para uma série de ajustes do veículo, como vocês estão vendo. Então, aqui essa tela gráfica acaba compondo aí as funções aí do carro, além do velocímetro convencional. Lado direito do volante, aqui nós temos o controle de cruzeiro, inclusive com a função do controle de cruzeiro adaptativo, que não está disponível no Bolt. Então lá você tem um alerta de colisão, sistema de manutenção de faixa, mas você não tem o controle de cruzeiro adaptativo, e aqui nós temos essa função. Quando estiver na estrada nós vamos falar sobre isso. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Ar-condicionado digital e automático. A central multimídia aqui, pessoal, eu achei ela extremamente parecida com a central multimídia que a gente viu, por exemplo, no Kicks UEFA. Recentemente fizemos uma avaliação aí, inclusive um comparativo do Kicks com o Duster, e olha, a central para mim pareceu praticamente a mesma, né? Não tem muitos detalhes de diferença, também tem integração Android Auto e Apple CarPlay e não tem GPS embarcado. A gente também encontra aqui no console uma porta USB para central, a entrada P2, não temos duas portas USB, apenas uma. Temos uma tomada 12 volts. Bem aqui na frente do console nós temos um espaço, cara, ideal para você colocar smartphones. Cabe também carteira ali, espaço muito bom, bem desenhadinho. E aí nós temos aqui, como eu já expliquei para vocês, não vou chamar isso de alavanca de câmbio, mas o seletor de direção para que o carro está indo. E aqui ele tem um formato diferente, né? Ele tem aqui um formato de joystick. Além disso, ele também tem um botão aqui Eco, para uma condição mais econômica, e o e-pedal, que também nós vamos explicar quando a gente estiver dirigindo o carro. Temos aqui no console 2 porta-latas e mais um pequeno espaço que eu estou usando aqui para inclusive deixar a chave e o controle remoto do carro. Temos aqui o parasol com o espelho, e esse aqui no caso tem iluminação, no Bolt nós não temos, e o espelho aqui é autocrômico, então não é como no Bolt que tem lá um sistema de tela, mas ainda assim tem um espelho autocrômico. Então como a gente consegue ver, temos dois carros com escolhas bem diferentes aqui dentro em matéria de organização e até mesmo de painel e tudo. Mas aqui também, como acontece no Bolt,
não tem nada de muito diferente em relação ao carro convencional. No caso aqui do Leaf, a diferença mesmo fica por conta aqui dessa alavanca aqui, que não é a alavanca de câmbio, né, o seletor de direção, que ele tem um design bem diferente. Mas de resto, a gente consegue dizer que é tudo bastante parecido. Hora da gente fazer a nossa manobra, inclusive, olha só pessoal, aqui o freio de estacionamento é freio de pé, igual de picape. Então você não tem o freio elétrico nem o freio manual, é aquele que você pisa mesmo no negócio. Só para simplificar aqui, pessoal, eu vou deixar aqui no computador de bordo na velocidade digital para a gente poder ter a referência da lombada. Bom, usando aqui o joystick para fazer o seletor de direção, a gente já engatou aqui a ré. Detalhe, pessoal, quando você está do lado de fora desse carro, ele tem uma espécie de sireninha quando você engata a ré, né? É uma sireninha suave, mas tem essa sirenezinha. Aqui, como acontece no Kicks, você também tem um sistema de câmera 360. Então, você engatou a ré, ele já põe aqui a câmera principal lá da ré, inclusive com linha de guia dinâmica, e a imagem 360 graus do carro, aquela Bird View. E quando você aperta aqui o botão câmera, ele altera o modo. Ele coloca ali uma outra imagem para você ver o alinhamento com o meio fio da guia. E apertando mais uma vez, ele põe somente a imagem da câmera traseira. Eu vou deixar na câmera traseira mais o sistema de 360. A gente consegue ver que, apesar de ter as câmeras 360, não é tão completo quanto o Bolt, também não tem as resoluções da câmera que a gente encontra lá no Chevrolet Bolt. Então vamos lá para a nossa manobra. Direção com assistência elétrica, já expliquei que o ar-condicionado num carro desse também tem que ser elétrico por conta do sistema de funcionamento. Vamos fazer aqui a nossa manobra. Leaf não tem sensor de estacionamento traseiro, tá pessoal? Então é só na câmera e tem que prestar atenção na câmera, senão você pode ter problema na hora de bater aí num obstáculo, mas a gente consegue ver que a câmera é boa, então você não tem tanto problema. Vamos selecionar aqui o modo Drive para a gente poder dirigir o carro. Ele troca para a câmera dianteira aqui na central. Vamos lá para o nosso teste de tachão. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Bom, algumas coisas. A suspensão também é durinha, ela consegue absorver um pouco melhor aqui o tachão, mas o isolamento acústico aqui definitivamente não é tão bom quanto o Bolt. É um carro silencioso por ser um carro elétrico, mas a gente percebe mais barulhos de acabamento aqui dentro, tá? Então ele não é tão silencioso assim como a gente percebeu ali no Chevrolet Bolt. Vamos agora para o nosso teste de lombada aqui, vamos fazer a primeira lombada 30 por hora. Vamos ver aqui como é que o Nissan Leaf se comporta na primeira lombada. Olha, primeira lombada passou sem muito problema, o carro não bateu e não raspou. Vamos agora para a segunda lombada, 30 por hora. Vamos ver aqui como é que ele se comporta nessa lombada. Vamos lá. Ó, aqui, pessoal, eu já senti o carro raspar um pouquinho lá na frente. Então, assim, passou, deu uma raspadinha. Eu diria que as duas suspensões são relativamente parecidas em matéria de obstáculo. Agora vamos ver aqui o bloco reto, como é que fica o isolamento acústico do carro. Ó, o isolamento acústico não é tão bom, mas o carro é um pouco mais suave aqui. Vamos aqui para a nossa terceira lombada. Passou também numa boa. O que a gente pode dizer? Ele consegue filtrar um pouco melhor a irregularidade do piso, tá? Ele não é tão duro quanto o Bolt, mas também não é super confortável. Mas em matéria de conforto é um pouco melhor. Vamos aqui para a nossa quarta e última lombada. E ele passou numa boa, não tivemos nenhum problema aí para passar na lombada. Bom, o que a gente pode dizer aqui, pessoal? O carro tem uma suspensão firme, mas ela consegue ser um pouquinho mais confortável aí do que a do Chevrolet Bolt. Agora, vamos para a nossa manobra de fim de rua. Lembra que eu falei que a gente também tinha a câmera para alinhar aqui com o meio fio? Eu vou aproveitar e vou ligar ela e vou colocar justamente na câmera do meio fio aqui. Então vamos alinhar a roda da mesma forma que a gente fez ali no Bolt. Tá vendo? Muito prático essa câmera aqui de alinhamento, porque você consegue ver exatamente o que você está fazendo aqui, né? Então vamos parar no mesmo ponto de referência que a gente sempre para e vamos lá, vamos virar todo o volante. Inclusive aqui nós temos a câmera dianteira já acionada com uma linha de guia mostrando qual é o trajeto que o carro vai fazer. Então olha só, pessoal, pela câmera aqui, até vou trocar para a câmera do modo de Bird View aqui, a gente consegue ver que nós estamos
na mesma posição praticamente do Bolt. O carro virou 90 graus. Então vamos desvirar aqui o volante, assistência elétrica. E vamos... Opa, peraí pessoal, deixa eu engatar a ré aqui, esqueci de engatar a ré, né? Carro elétrico aqui é um pouquinho diferente. Vamos lá, vamos fazer a manobra. E olha só, a gente percebe que o Leaf acaba aqui utilizando um espaço um pouco maior do que o Chevrolet Bolt, né? Então ele também é muito bom de manobra, essas câmeras ajudam muito bem, mas aqui a gente acaba usando um pouquinho mais de espaço. Então, considerações aqui, um carro em relação ao outro. Suspensão são relativamente parecidas em matéria de superar lombadas, valetas e buracos, muito parecidas. As duas são relativamente firmes, só que a do Leaf consegue absorver um pouco melhor a irregularidade do piso. Isolamento acústico do Bolt é um pouquinho melhor do que o do Leaf. E na hora da manobra, o Leaf acaba usando um pouquinho mais de espaço. Os dois têm a câmera 360, só que a do Bolt acaba funcionando melhor. Tem mais recursos de visão. Não que a do Leaf seja ruim, apenas a do Bolt que é um pouquinho melhor. De toda forma, você vai ter uma assistência plena aqui para fazer toda a condução numa boa. Então, em matéria de uso urbano, são pequenas diferenças que a gente encontra aí de um carro para o outro. Nissan Leaf tem 4 modos de conduções diferentes. Esse carro, por ser um carro elétrico, toda vez que você tira o pé do acelerador, ele faz alguma regeneração de energia. Só que isso pode mudar de acordo com o modo que você está utilizando. Aqui eu estou no modo Drive, a gente consegue ver ali no painel que ele está fazendo uma pequena regeneração de energia. Agora, além deste modo Drive, nós temos o modo Eco. Quando a gente aperta ele, você já vê ali no painel que acendeu uma inscrição verdinha. Nesse modo, a primeira coisa que ele faz é deixar o pedal do acelerador menos sensível. Outra coisa, no momento que você tira o pé do acelerador, ele força uma regeneração de energia maior ali, como vocês estão vendo exatamente o que está acontecendo nesse momento. Então, isso já ajuda o carro a recuperar energia. Além desse modo Eco, aqui na alavanca, que não é do câmbio, mas o seletor de velocidade, você tem mais um outro modo que você pode pegar aqui e forçar aqui para trás, ele entra aquele B ali na tela. Esse B é uma espécie de brake force, ou seja, ele vai atuar de forma mais forte para fazer uma espécie de frenagem motor. E essa frenagem motor também recupera mais energia. Então vocês vão ver aqui agora, eu vou tirar o pé do acelerador, olha só. Ele também está segurando o carro. Aqui eu praticamente não preciso pisar no freio, eu piso muito pouco no freio para passar em obstáculos. Agora existe ainda um último modo, que é esse aqui, que é o E-Pedal, que eu acabei de acionar ele. Nesse modo, você praticamente não precisa usar mesmo o freio. Por quê? Toda vez que você tira o pé do acelerador, é como se o carro aplicasse um freio, e um freio considerável, que chega até mesmo a parar o carro. Ó. Eu vou tirar o pé do acelerador e olha só, eu não pisei no freio. Nós estamos numa descida e o carro parou completamente. Evidentemente que esse modo também tem a vantagem de recuperar mais energia, porque toda vez que você tira o pé do acelerador, ele já aplica o freio. Então, ó, eu tenho uma lombada aqui à minha frente, eu vou tirar o pé do acelerador, olha só, o carro parou praticamente. E aí eu só acelero. Dessa forma, se você se acostumar a utilizar o pedal do acelerador, sabendo mais ou menos quanto que o carro freia, você não pisa no freio. Você só vai pisar no freio em situações muito emergenciais, do tipo, entrou alguém na sua frente, ou sei lá, algum carro bateu na sua frente, aí você vai ter que pisar no freio. De resto, você vai usar apenas um pedal para dirigir constantemente. Lembrando que esse modo E-Pedal, o modo do Brake Force e o modo Eco, eles sempre dão um pouquinho mais de arraste no carro, visando a maior recuperação de energia possível. Eu vou mostrar para vocês aqui como o modo Eco interfere brutalmente na forma de condução do veículo. Vocês estão vendo no painel ali à esquerda que eu estou mantendo uma aceleração constante do carro. Vocês estão vendo ali as barrinhas brancas acesas. Eu vou simplesmente apertar o botão para desligar o modo Eco, olha só. Vocês perceberam que o carro começou a acelerar mais? Eu não mudei a forma de acelerar. Agora eu vou apertar novamente o botão Eco. Ou seja, o simples ligar ou desligar o modo Eco faz com que a cartografia do acelerador mude completamente. Assim, no modo Eco você tem que pisar mais para o carro andar. E no modo Eco desligado, menos. Ou seja, o simples fato dessa mudança faz com que o motorista se condicione a acelerar menos e dessa forma poupar energia do sistema.
Além do modo eco interferir bastante na estrada, os outros modos também fazem isso. E eu vou simplesmente retirar o pé do acelerador. Veja ali quanto que eu tenho de regeneração de energia e o quanto que a velocidade está caindo. Você está vendo que ela está caindo de forma mais suave. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o modo B e vou também tirar o pé do acelerador. Então, ó, liguei o modo B. Agora olha só como a regeneração é bem maior de energia e vocês percebem que a queda da velocidade acaba sendo um pouco mais acentuada. Então esse modo também é interessante para você recuperar energia. E se você ligar aí o modo do e-pedal, aí você sente uma frenagem ainda maior. Eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou ligar o e-pedal. No e-pedal, no momento que você liga ele, você já precisa acelerar um pouco mais o carro para manter o ritmo, porque ele deixa o pedal, vamos dizer assim, um pouco menos permissivo à aceleração, justamente para quando você tirar o pé do acelerador, como agora, ele efetivamente aplicar um freio no carro. Vocês podem ver que a redução de velocidade é bastante expressiva. Então, tanto na cidade quanto na estrada, usando esse modo, você vai usar o freio o mínimo possível. O Nissan Leaf também tem o controle de cruzeiro adaptativo. Para isso você aciona o controle de cruzeiro, seta a velocidade e aí você pode programar a velocidade com toquinhos aqui para 1 km a mais ou 1 km a menos, de acordo com a rodovia que você está utilizando, você vai programar a velocidade. E aí com esse botão você pode escolher a distância que você quer que o carro mantenha em relação ao veículo da frente. Você tem 3 opções de distância aqui. Uma menor, que é essa daqui, uma maior e uma intermediária. Eu vou deixar aqui numa menor. Nós estamos aqui na estrada onde 120 km é permitido. Vocês estão vendo que o carro está mantendo a velocidade de 120. Eu vou até colocar aqui no menu de assistência à condução para a gente poder ver as informações do sistema. Ó, aqui pessoal, vocês vão ver, ele vai começar a identificar um caminhão que está aqui à minha frente e olha só, ele já está aplicando o freio, mas como vocês podem ver, ele não aplicou o freio suficiente para parar o carro. Ele te dá o alerta e o motorista precisa ficar atento, porque se o caminhão ou o veículo da sua frente estiver muito lento, você tem que aplicar o freio. Entretanto, se o veículo à sua frente não estiver tão lento assim, e eu vou fazer a repetição agora ele não está identificando nada à nossa frente. Temos um ônibus andando à nossa frente, vamos ver o momento que ele vai identificar a distância. Já identificou o ônibus, ele já está reduzindo a velocidade e olha só, ele mantém a distância que a gente escolheu. E aí, se você quiser por qualquer motivo aumentar a distância, basta você apertar o botão, ele vai reduzir um pouco mais a velocidade, mantendo a distância que você escolheu. De modo que você também tem essa função aqui para viajar de forma muito mais tranquila, sem exceder o limite de velocidade da via, ao mesmo tempo que você mantém a distância de segurança que você escolheu aqui através do botão do volante. Ainda como parte dos sistemas de assistência, nós temos o alerta de manutenção de faixa. Como é que funciona isso? Aquela câmera que vai ali no para-brisa filma as faixas e toda vez que você começa a comer a faixa, inclusive eu vou forçar aqui o carro para fora da faixa, vocês estão vendo aqui que ele dá um alerta, vibra o volante e pisca ali uma faixinha amarela. Eu vou fazer isso também para o centro da pista, olha só. Vocês percebem que ele faz aí o aviso. Agora, existe um botãozinho aqui embaixo que quando você aperta ele liga ali o sistema do Intelligent Safety Shield, que é um sistema 360 graus de segurança, onde ele tem uma série de funções aqui agregadas. Uma delas é uma frenagem para conseguir tentar corrigir o carro na faixa. Então, além do aviso, ele freia um pouquinho o carro para trazer ele para o centro. Vou mostrar aqui para vocês, olha, deixando o carro sair, o carro dá uma freadinha para que ele tente voltar ao centro da faixa. Ele não interfere no volante, ele apenas atua no sistema de freio para chamar a atenção do motorista. E dentro desse sistema você também tem o alerta de ponto cego, você tem o sistema de tráfego cruzado quando você está dando ré, ou seja, existe uma série de outras funções, até mesmo frenagem de emergência, caso o motorista esteja dirigindo de forma distraída e não perceba o veículo à frente. E tudo isso, através desse botão aqui, quando você aperta ele, você liga todos esses sistemas para que você tenha uma proteção estendida enquanto você está dirigindo. Bom, agora a gente já terminou o nosso trecho urbano, estamos começando a pegar aqui a Castelo Branco, mas vamos dar uma olhada como é que está a nossa viagem até o presente momento. A gente rodou ali, olha, para você ver, 43,6 km por hora de velocidade média, né? Então caracteriza bem urbano, ó. 41 minutos de viagem até agora. E vamos ver aqui, ó. Pessoal, a gente já rodou
28,5 km nesse exato momento. E olha a nossa autonomia, 299 km de autonomia, ou seja, a autonomia aumentou em relação a que estava quando a gente pegou o carro inicialmente. Por quê? Porque além de eu fazer uma condução bastante suave, dentro da cidade, o carro nas paradas ou nas desacelerações, ele acaba regenerando energia. Então, por exemplo, eu estou aqui na estrada agora, na hora que eu tirar o pé do acelerador, olha o que acontece. Ele começa a fazer uma regeneração de energia. E quando o carro está parado no semáforo, ele gasta muito pouca energia. Então, como vocês podem ver aqui, dentro da cidade, ele foi muito bem mesmo. Agora nós vamos entrar na estrada e vamos manter a velocidade mais tempo constante. Isso demanda mais energia da bateria e aí a gente quer ver como é que fica a autonomia. Agora uma outra coisa legal que a gente tem aqui, pessoal, é essa alavanca aqui. Isso aqui todo mundo vai pensar, isso aqui é alavanca de câmbio, mas não é. Porque carro elétrico não tem câmbio. Carro a combustão tem um câmbio por quê? Você precisa de diferentes marchas para aproveitar a faixa de rotação do motor. No carro elétrico não existe câmbio, você não tem marcha. Os motores elétricos vão ligados diretamente na roda. Então por que ele tem uma alavanca aqui? Basicamente para as pessoas que estão acostumadas a usar um câmbio num carro, não entrarem aqui e encontrarem um botão. Mas a função dessa peça aqui é só para ela dizer se você quer ir para frente, se você quer ir para trás, se você quer estacionar o carro ou deixar o carro solto, né, em neutro. Mas tem uma outra função aqui. Nós estamos na posição D, que é a drive, para dirigir normalmente. Quando você dá um toque para trás na alavanca, ela entra na posição L. E essa posição L, ela força uma regeneração maior de energia. Então toda vez que você tira o pé do acelerador, que eu vou fazer isso agora, além dele reduzir a velocidade como se ele estivesse aplicando freio no carro, ele regenera muito mais energia. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Ó, na posição D, eu vou tirar o pé do freio, do acelerador. Olha só, ele regenera pouco e a velocidade cai pouco. No momento que eu ponho na posição L, vou fazer a mesma coisa de novo. Vou tirar o pé do acelerador, olha lá como a velocidade cai bastante e como a regeneração aumenta mais. Então, com essa função, além de você conseguir regenerar mais energia, você tem uma sensação que o pessoal chama de one pedal feeling, ou seja, você só usa um pedal para dirigir. Por quê? Enquanto você acelera, o carro vai para frente. Você tirou o pé, é como se você estivesse pisando no freio. E aí você só consegue, desde que você se acostume, a usar apenas um pedal para acelerar e frear o carro. Muito legal, né, pessoal? Outro equipamento interessante que a gente tem aqui no Chevrolet Bolt, inclusive o volante é bastante parecido aqui o do Chevrolet Cruze, é o sistema de manutenção de faixa. Então nós temos uma tecla aqui no volante que quando a gente aperta ela, ele põe ali um carrinho verde com faixas ao lado. Ele usa uma câmera na base do para-brisa ali para poder enxergar as faixas. E como acontece no Cruze e na Equinox, ele mantém o carro no centro da faixa. A gente está vendo que o sistema está ativo, o que eu vou fazer? Estou numa curva, vou soltar o volante, vamos ver se ele consegue manter o carro no centro da faixa. E olha só, ficou amarelo o carrinho e ele está conseguindo fazer a correção do volante. O que eu percebi aqui é que o sistema ele é um pouco mais suave do que o do Chevrolet Cruze. E assim como acontece no Cruze e na Equinox, quando você fica muito tempo sem interagir com o volante, ele emite um alerta e ele para de fazer a correção. Afinal de contas, isso aqui não é direção autônoma, é apenas um auxílio à condução. Ó, agora nós estamos com uma curva um pouquinho mais fechada. Eu vou soltar o volante, vamos ver se ele consegue manter o carro na faixa, olha só. Mesmo na curva um pouco mais fechadinha, ele ainda está conseguindo manter o carro dentro da faixa, como vocês estão vendo. De toda forma, esse sistema aqui, pessoal, ele tem a função de ser um auxílio à condução, principalmente quando o motorista está distraído. Então o motorista está dirigindo, vai mexer na central multimídia no ar-condicionado, ele serve justamente para avisar o motorista, opa, presta atenção aí que você está saindo da faixa. E aqui, nitidamente, ele é um pouquinho mais suave do que o Cruze da Equinox, mas ele também funciona muito bem. Uma observação importante sobre o rodar do Bolt. Quando a gente estava andando dentro da cidade, eu percebi a suspensão do Bolt um pouquinho dura. Então, situações como lombadas e valetas, a gente percebia que a suspensão era mais firme. Ou seja, não é aquela suspensão desenhada para o Brasil. Ela é desenhada para países de primeiro mundo. Tanto é que aqui na estrada, o carro é bastante suave.
ele é bastante confortável. Obviamente estamos numa estrada com piso muito bom, mas dentro da cidade você sente essa suspensão um pouquinho mais dura, até porque um carro como esse não foi feito para rodar na buraqueira do Brasil. E aí, obviamente, como ele é um carro importado, principalmente focado em outros mercados, como por exemplo Europa e Estados Unidos, ele não tem aquele ajuste super preciso para o Brasil. Mas de toda forma, o que eu posso dizer para vocês é: se o piso for bom, a suspensão vai muito bem. Se o piso for um pouco ruim, você vai sentir um pouquinho a suspensão um pouco mais dura no momento de superar obstáculos. Outro equipamento interessante aqui é o alerta de colisão frontal. Assim como a gente já viu no Chevrolet Cruze e na Tracker, aqui no volante você tem um botão que você pode escolher a distância de alerta em relação ao carro da frente. E até mesmo o computador de bordo tem um menu aqui que mostra o tempo que você está do carro da frente aqui. Agora, eu vou acelerar de uma forma um pouquinho mais perigosa em relação ao veículo da frente, para a gente conseguir ver se o alerta ele consegue dar esse aviso de forma bastante certeira. Então vamos lá, deixa eu abrir um pouquinho de distância em relação ao veículo da frente, vamos acelerar agora, vamos lá. Olha lá, pessoal, como vocês viram, ele já emitiu o alerta e já colocou a informação ali no painel que eu estou me aproximando de forma muito perigosa em relação ao veículo da frente. Mesmo que você se aproxime de forma mais suave, ainda assim ele vai te avisar. Olha só, eu vou começar a me aproximar do veículo da frente aqui, ó. Ele já colocou ali o carrinho amarelo, ó, e já colocou ali o aviso no painel que a distância é menor que 0,5 segundos. Ou seja, é um recurso muito interessante que pode ajudar também motoristas distraídos. Também fizemos aqui um teste de consumo médio com esses carros. Evidentemente que não é quilômetro por litro, aqui é um pouco diferente. É quilowatt-hora para cada 100 quilômetros. Mas olha só, no computador de bordo do Nissan Leaf, pessoal, ele marcou 14,4 quilômetros com 23 quilômetros por hora de velocidade média durante 36 minutos. Circuito bem urbano. E a gente obteve aí 12,1 kWh para cada 100 quilômetros. Os dois carros andaram juntos o tempo todo, mas olha o que o computador de bordo do Bolt marcou. Nosso percurso, ele informou 14,5 km, tem uma diferença aí na quilometragem pequena. Já a velocidade média, o Bolt disse que era 26 km por hora. E aí o consumo do Bolt foi de 15,9 kWh para cada 100 km. Pessoal, aqui uma observação importante. A gente percebeu que os dois carros também têm aquelas divergências de medição de velocímetro. Só para vocês terem uma ideia, os dois carros têm limitador de velocidade máxima. Então você não consegue passar de uma determinada velocidade. E a gente pegou e fez essa medição com o GPS. O Nissan Leaf é limitado em 150 km por hora. E aí a gente olhou no GPS, o GPS estava dando 150. O Chevrolet Bolt é limitado em 154 km por hora. Mas na hora que a gente olhou no GPS, estava dando 150 km por hora. Então eles têm o mesmo limitador, porém, de novo, essa pequena divergência aí de velocímetro. Também fizemos aqui o teste rodoviário, prioritariamente rodoviário. E olha só. Pelo computador de bordo do Leaf, nós rodamos 42,6 km, velocidade média de 59 km por hora, uma viagem de 43 minutos. O consumo foi de 14,2 kWh para cada 100 km. No Chevrolet Bolt, o percurso marcou um pouquinho a mais, 42,9 km, 64 km por hora de velocidade média e o mesmo tempo de 43 minutos. Já o consumo foi de 15,4 kWh para cada 100 km. Observação muito importante que quando a gente coloca quilowatt-hora para cada 100 km, quanto menor é o número, melhor o consumo do carro. Ou seja, o número menor, o carro gasta menos do que o carro que faz o número maior, tá, pessoal? Agora, tem que ter algumas observações aqui importantes. Assim como acontece nos carros com motor a combustão, diferenças de potência de motor influenciam nisso. E no caso, o Chevrolet Bolt é mais potente do que o Nissan Leaf. E também, o Chevrolet Bolt tem uma bateria, no caso seria o tanque, né, maior do que o Leaf. Aqui a bateria é uma bateria de 66 kWh, enquanto no Nissan Leaf a bateria é de 40 kWh. Portanto, o Leaf tem um tanque menor, por assim dizer. Agora, isso também interfere na autonomia. O Chevrolet Bolt tem mais autonomia do que o Nissan Leaf. De modo que você tem equações aqui diferentes.
Agora, uma última coisa muito importante. Para você fazer a conversão disso tudo por quilômetro rodado, é uma conta bem complexa que interfere diretamente no preço do combustível líquido que você está comparando e até mesmo na tarifa de energia da sua região. A gente fez essa conta mais ou menos e o resultado é o seguinte: nos dias de hoje, na nossa região aqui, considerando a gasolina e a nossa tarifa elétrica, a gente pode dizer que o carro elétrico gasta 3 vezes menos do que a gasolina. Então, se você precisaria de R$200 para rodar um determinado trecho, no carro elétrico você vai precisar de 1/3 desse valor para rodar o mesmo trecho. Mais uma vez, voltamos aqui na belíssima Arena Carnelós para mais uma gravação à noite. Olha só, pessoal, hoje a gravação é muito especial. Porque pela primeira vez na história da Arena Carnelós, essa pista vai ver a arrancada de 2 carros 100% elétricos. Pessoal, é até um marco histórico, porque a pista nunca viu carro elétrico e pela primeira vez nós vamos fazer esse teste aqui. Aliás, pouquíssimos testes no Brasil são feitos com carros elétricos, ainda mais numa competição de drag race, e nós vamos fazer isso aqui hoje. Mais do que isso, nós vamos aproveitar para fazer mais alguns outros testes aqui com os 2 modelos, que, como vocês sabem, é o futuro aí dos automóveis. Já sabemos que os carros elétricos têm uma boa performance, já vimos isso em vários vídeos internacionais com vários outros modelos, mas o que a gente quer saber mesmo é como é que esses 2 se comportam. Afinal de contas, nenhum deles tem aí uma proposta esportiva, mas a gente sabe que suas acelerações são consistentes. E agora nós vamos conhecer isso em primeiríssima mão aqui na Arena Carnelós em Sorocaba. Vamos agora conferir o teste de aceleração dos 2 modelos. Só lembrando, tá, pessoal? O Chevrolet Bolt tem um motor de mais potência do que o Nissan Leaf, mas o Chevrolet Bolt também é mais pesado, um pouco mais pesado. O que a gente quer ver na prática é o que vai prevalecer, se é a potência do motor e até mesmo a potência da bateria, ou então se a relação peso-potência pode interferir nesse teste de aceleração. No teste de aceleração, a gente percebeu que o Bolt conseguiu levar a melhor sobre o Nissan Leaf. Só que olha só, pessoal, essa diferença foi sempre muito pequena. Nas primeiras arrancadas, nós deixamos o controle de tração ligado nos 2 carros. E aí, o Leaf pulava um pouquinho na frente, mas o Bolt acabava alcançando e ultrapassando. Depois a gente resolveu desligar o controle de tração. Na primeira passagem, o Bolt conseguiu ir muito melhor do que o Leaf, mas aí a gente percebeu que tinham alguns outros sistemas do Leaf que a gente precisava desligar também. E nessa situação, mais uma vez o Bolt conseguiu levar uma pequena vantagem. Mas olha só, pessoal, é verdadeiramente apertada a disputa entre os 2 modelos, com uma leve vantagem para o Chevrolet Bolt. Teste de frenagem também é outro ponto bastante interessante aqui. Afinal de contas, de novo, os carros são um pouquinho mais pesados. Agora o detalhe, eles usam pneus exatamente da mesma medida e os 2 carros têm freio a disco nas 4 rodas. Então o que deve interferir mesmo pode ser provavelmente a questão do peso.
resultado do teste de frenagem é esse aqui que vocês estão vendo. Temos uma diferença aqui de aproximadamente 2 metros. Nós fizemos várias frenagens e escolhemos a melhor de cada carro. O que eu percebi é que o freio do Chevrolet Bolt ele é um pouco mais sensível, ele atua de forma mais rápida. De toda forma, a gente consegue ver que a diferença não é assim tão grande de um carro para o outro. Agora vamos aproveitar para fazer o nosso teste de slalom. Esses carros elétricos, a gente sabe que eles são um pouco mais pesados do que os carros a combustão. Mas o que ajuda eles é o fato das baterias serem montadas na parte de baixo do carro, no piso. Isso aumenta o centro de gravidade. Vamos ver como é que eles se comportam nesse teste de slalom. No teste de slalom, pessoal, as diferenças foram bastante pequenas em relação aos dois carros. O que eu posso dizer para vocês é que o Nissan Leaf, até por conta da construção dele, que se assemelha muito mais a um hatchback médio, ele tem uma dirigibilidade um pouquinho mais precisa. Mas eu vou dizer para vocês, a diferença é verdadeiramente muito pequena. Mais uma vez consultamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para saber como é que ficam o seguro dos dois modelos. Sempre lembrando, seguro é um valor que você paga anualmente e o mais importante é da pessoa em relação ao veículo, de modo que mudou a pessoa, pode mudar o preço do seguro. De toda forma, pegamos o mesmo perfil para os dois carros e olha só, vou começar aqui pelo Nissan Leaf. O seguro do carro até que não ficou caro, R$ 4.900. Agora, a franquia, por sua vez, R$ 16.600 a franquia aqui para o Leaf. Afinal de contas, além de ser um carro importado, é um carro elétrico. Então, imagine que consertar isso não é fácil. Porém, existe aquela opção do seguro com a franquia reduzida em 50%. Nesse caso, o seguro ficaria R$ 5.100 com a franquia de R$ 8.300. No Chevrolet Bolt, a coisa não mudou tanto. O seguro dele ficou em R$ 5.000 e a franquia R$ 18.600. Vocês estão vendo aqui um pouco mais cara do que o Nissan Leaf. Porém, com a opção da franquia reduzida em 50%, o seguro ficou em R$ 5.250 e a franquia caiu para R$ 9.300. Como a gente está vendo, pessoal, o preço do seguro não é tão complicado em relação aos outros carros, mas a manutenção é complicada, porque tem que ser técnicos especialmente treinados para mexer em carros com sistema elétrico, não pode ser em qualquer lugar. E isso pode dificultar um pouco na hora de consertar qualquer um dos modelos. Mas antes da gente concluir aqui o nosso vídeo, vamos falar da questão do preço. Nissan Leaf tem um preço sugerido de R$ 195.000, enquanto o Chevrolet Bolt gira na casa de R$ 224.000. São baratos? Efetivamente não são baratos. De toda forma, é um futuro que está chegando aí ao mercado. Aí a gente tem que saber, será que esses carros são viáveis no mercado de hoje? Pois bem, nesse ponto a gente precisa entender que esses carros dependem, sobretudo, de infraestrutura. Então, para você ter qualquer um deles, você precisa ter uma casa ou um apartamento que você tenha uma infraestrutura elétrica que permita colocar aquele wallbox, o carregador de parede de média potência. Os carregadores rápidos que acompanham o carro são apenas para situações de emergência. Especificamente falando de carregamento, o Chevrolet Bolt é um pouco mais viável do que o Nissan Leaf, uma vez que o carregamento do Bolt é muito mais compatível com os carregadores que nós encontramos em supermercados ou em vários lugares. Já o Nissan Leaf tem um padrão de recarga que são pouquíssimos carregadores para ele, de modo que, além disso,
o Nissan Leaf tem uma autonomia menor, 240, 250 km, enquanto o Chevrolet Bolt tem na casa de 400. Então, para efeitos de mobilidade para regiões mais afastadas, o Chevrolet Bolt vai ser mais negócio que o Nissan Leaf. Entretanto, esses carros dependem de infraestrutura. São viáveis hoje no mercado? Eu diria para vocês, eles ainda são muito caros quando a gente compara com os carros a combustão. Mas eles são o futuro. Não podemos esquecer que o custo por quilômetro rodado, no que diz respeito à energia e combustível, no caso dos elétricos, é em torno de 1/3 da gasolina. Então isso é vantajoso. Porém, o custo inicial desses carros ainda é muito alto. Os dois modelos têm garantia de 3 anos o carro completo. Já o sistema elétrico, que é a bateria, que é a parte mais nevrálgica, tem garantia de 8 anos nos dois modelos, sendo que aqui no Nissan Leaf é 8 anos ou 160 mil quilômetros. No Chevrolet Bolt é apenas 8 anos. Qual que é mais vantajoso? A gente vê que o Chevrolet Bolt tem mais versatilidade, né? Ele é um carro que tem mais autonomia, tem um pouco de mais potência e também tem um padrão de recarga mais compatível, mas ele custa mais caro. Então a gente está falando aí de um carro que custa cerca de aproximadamente 25 mil reais mais caro aqui do que o Chevrolet, do que o Nissan Leaf. De modo que você precisa colocar na balança. Mas o ponto principal é, o carro elétrico ainda é o futuro. Para aqueles que podem investir num carro elétrico é uma experiência diferente, mas a viabilidade deles ainda no cenário atual é um pouco difícil. Gostou do vídeo, pessoal? Deixa aí o seu like, afinal de contas é assim que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses comparativos super detalhados, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.